pessoal, meu nome é Christopher e vocês sabiam que ensinar através do esporte é mais do que ensinar regras técnicas? Ensinar através do esporte é transformar vidas. Na entrevista de hoje, vamos mostrar a trajetória do grande professor Felipe Cândido, ele que optou como handebol para transformar e motivar vidas. A história é marcada por motivações, transformações e marcada por muito amor ao esporte. Acompanhe. Estamos aqui então entrevistando um profissional de handball. Pedi para te apresentar para nós um pouquinho. Tudo bem, meu nome é Felipe, trabalho aí com handball no Clube Brilhante desde março desse ano. Gostaria de saber um pouco mais sobre a sua trajetória no handebol, o que fez tu escolher esse caminho. Bom, eu sou natural de Santa Vitória, daí lá com 11 anos eu comecei a jogar handball pela escola, né? E aí foi uma coisa que me desenvolveu bastante, até pelo fato que eu já era um cara mais alto, então eu tinha uma facilidade para poder pegar a bola, né, para poder jogar, para poder arremessar por cima da defesa e tal. E o futebol não era tanto minha praia, então, né, a gente começou a migrar, vamos dizer assim, comecei a migrar para esse esporte, que é o handball, desde os meus 11 anos. E aí, desde os 11 anos eu comecei a jogar, a gente até lá para Santa Vitória, a gente foi terceiro lugar na categoria infantil no Jergues, a gente chegou a terceiro lugar do estado. Legal. Do estado, né? E daí então isso fez a gente se motivar mais para seguir jogando e a gente seguiu jogando pro resto da nossa vida, vamos dizer assim. E lá em Santa Vitória tinha clubes e lugares que tinham jogado ou era só escola? Era tipo, a gente jogava na escola e tinha a escolinha do professor de educação física da nossa turma, né? Ele tinha uma escolinha numa quadra, num ginásio lá aleatório. E a gente pagava essa escolinha e começava a jogar o handball, praticar o handball lá nessa quadra. Sim. E sempre, desde o início, teve interesse em trabalhar com essa área? Sempre quis se tornar profissional? Não, cara. Na verdade, a educação física, ela se despertou pra mim quando, em 2012, na verdade, eu fui pra Canoas fazer um teste pra jogar no Canoas vôlei. E aí o cara fica assim, pô, mas parei do handball pro vôlei. O vôlei e o handball são os dois esportes que eu jogo a minha vida inteira. E daí, na época, o meu tio tinha um contato muito legal com um auxiliar do técnico Paulão, na época, lá no Canoas. E ele conseguiu para poder ir lá fazer o teste. Aí eu fui para lá fazer o teste, não deu fazer o teste. Aí eu tive que ir para Bento Gonçalves fazer um time de Bento. Sim. Fiz o time de Bento uma semana, passei por 3 testes. Aí no último teste eu não passei, não ingressei para equipe. Aí eu voltei e, cara, agora eu vou estudar. Não vou ser jogador, eu vou estudar, né? E aí, novamente, voltou essa vontade. O que eu mais fiz na minha vida inteira? Jogar. Então, se tem alguma coisa que eu sei que está presente na minha vida, eu sei que eu posso dar certo na área, é trabalhando educação física, né? E aí, por ter vindo para Pelotas, e aqui em Pelotas eu conheci a professora Rose na ESEF, de handball, conheci o professor Bira da Anguera também no handball, eu acabei que a minha área de atuação dentro da educação física como professor, ela foi para o lado do handball. Sim, levou para os caminhos. Isso aí, e hoje fazem 8 anos que eu trabalho com handball. Pô, bacana. E como é estar dentro de quadra, assim, ensinando, auxiliando, competições e tudo mais, como é ser a vida de um treinador? Então, na verdade que cada campeonato, quando a gente entra em quadra para conduzir a equipe, né, bate aquele frio na barriga, bate aquele nervosismo, bate aquele pensamento se realmente, pô, será que o que eu passei no treino, será que o que eu passei de preleção antes do jogo vai dar certo? Será que não faltou alguma coisa, entende? Aí o jogo começa a rolar, os nervos vão se acalmando, porque o jogo vai sendo controlado assim, pelo nosso time vai fazendo o que a gente trabalhou para ser feito, e isso vai trazendo mais segurança. Sim. Então, na verdade, que o maior trabalho do técnico não é nem dentro da competição em si, mas sim é dentro do treinamento. Porque se tu fizer um bom treinamento, se tiver uma boa organização, se tiver um bom pensar ali dentro do treino e fazer com que os atletas entendam aquilo dentro do treino, no jogo vai ficar mais fácil. Aqui com o Felipe, prazer com o Juan, tá? Eu tenho umas perguntas também, além das perguntas do Enzo. Também tenho umas perguntas criadas agora no meio da entrevista, tá bom? Eu queria saber qual foi a principal diferença, porque tu falou que já foi atleta também, né? Uhum. Entre ser atleta e treinador, qual foi a principal diferença aí? Então, cara, eu costumo dizer que o que me fez ser o melhor atleta foi depois que eu comecei a ser professor. E, pô, mas como tu é melhor atleta depois que tu tá exercendo uma profissão? Porque quando tu é professor, cara, tu realmente coloca o foco naquilo. Então, é estudar a regra, é estudar como tu faz o fundamento, é estudar a técnica do fundamento do handball, entendeu? A técnica do movimento de um saque no vôlei. Então, através de eu conhecer isso, tanto na prática quanto na teoria, me fez eu ser um atleta melhor depois jogando.
E aí a tua cabeça ela também muda, porque quando tu é atleta, cara, tu só quer jogar. Tu tá nem aí porque tá acontecendo, entendeu? E aí quando tu tem também a parte do professor, está fora de quadro, está analisando o teu atleta, analisando o teu aluno ali que tá jogando, tu já consegue perceber assim, ó, pá, olha só, ele fez o mesmo movimento que eu lembro que eu fiz quando eu tava em tal situação. Pô, já sei que eu vou falar pra esse cara, porque eu já passei por isso também, entendeu? Então é uma troca de experiência muito legal. E pra mim isso funcionou bastante. Quando eu comecei a lecionar, quando eu comecei a dar aula, eu melhorei de rendimento como atleta, porque isso me fez perceber coisas que eu não dava bola antes. E agora como professor eu dou bola para poder ensinar meu atleta a fazer. Sim, e no momento que tu era atleta, tu já era treinador ou não? Não, na verdade eu joguei até 2019, mas eu comecei a ser professor em 2017. Então, tipo, eu tive 2 anos nessa dupla carreira, vamos dizer, né? De jogando e lecionando. E quando tu começou na vida de treinador, não sei se tu já lidou com algum aluno autista, algum atleta autista, como é que funciona esse negócio de inclusão contigo? Como é que tu pensou nisso ou algo do tipo? Até agora puxando um pouco para a área mais ampla da educação física, né? Eu dou aula hoje no Mário Quintana, fazem 3 anos que eu dou aula lá, e eu em todos os anos, eu dou aula para 4º, 5º, 9º ano e 1º ano do médio. No 4º e no 5º eu tenho alunos autistas e no 9º eu tenho um aluno autista, tá? O 9º ano é um autista que ele não fala. Ele só esboça a reação de alegria, que ele está sorrindo, e de tristeza se ele estiver muito cabisbaixo, né? Então é uma aula que ela é mais difícil para eu conseguir incluir ele junto com os outros. Porque ele tem medo da bola, daí ele já fica mais arredio, entendeu? Então é um trabalho mais exclusivo com ele, diferente dos outros, que eu boto o cone, peço para ele andar entre os cones, segurar a bola, jogar a bola, chuta a bola para mim, segura a bola com a mão, joga a bola com a mão, domina a bola com o pé. Então eu faço várias atividades assim para poder seguir fazendo com que ele siga ativo, né? E nas outras, nos menores, no 4º e 5º ano, quando eu entrei na escola, eu tinha um aluno que ele odiava educação, ele não odiava educação física, ele não gostava da prof, porque a prof gritava muito com os outros alunos e ele ficava com medo dela. E daí quando eu entrei, por saber que ele era um menino que precisava desse cuidado todo, eu puxei ele pro meu lado e comecei a fazer ele ser o centro da aula. Então ele ajudava a equipe, ele fazia parte da equipe. Ao ponto que um dia ele falou assim, ó, prof, eu não gosto mais de educação física, eu faço porque eu gosto de ti. Ele falou assim, né? Então foi uma parte de bastante interação, ao ponto que agora ele já saiu da escola e ele também segue gostando da educação física, segue fazendo, né? Excelente. E hoje eu tenho um menino no 5º ano, que ele é um guri muito inteligente, assim, um absurdo de que ele é inteligente na teoria. Eu tô explicando, e aí eu explico a atividade, e eu perguntei, entenderam? E aí tem gente que fala assim, prof, eu não entendi. E aí ele, pois então. E aí ele fala, né? Até com as gírias que eles têm hoje, até no modo de falar deles. E aí, tá, entendi, muito obrigado. Agradecem ele, de nada. Quando precisar é só perguntar. Ele fala assim, né? Porque ele é muito inteligente. E esse menino também, eu consegui fazer com que ele esteja dentro da educação física em geral, com toda a turma. Então, independente se é futsal, se é vôlei, se é handball, se é basquete, ele está incluso dentro dessas atividades e ele consegue desempenhar. E quando ele não tá, ele começa a ficar também mais calado na dele, né? Ei, não esquece, tem que tocar a bola para ele também. E aí ele já pede a bola, eu aqui. Então ele pega a bola, ele já sabe também o momento que ele tá incluso na brincadeira ou não, então eu já peguei o jeito dele, ele já pegou o meu jeito. E isso faz também com que a turma ande melhor e a turma abraçou muito mais ele por esse fato de ele estar participando junto. Prazer, Felipe. Meu nome é Joaquim. Prazer, Joaquim. Cara, eu queria te perguntar, que foi uma dúvida minha e dos guris ali, qual foi um dos principais ou o maior desafio que tu enfrentou na tua, seja dando aula, na tua formação profissional dentro do handball, competição, algo do tipo? Cara, na verdade o maior desafio não é nem dentro do handball, é dentro da educação física inteira. O maior desafio hoje, e vocês vão vivenciar isso quando começarem a dar estágio, quando começarem a praticar qualquer atividade dentro de escolas, clubes e até dando aula depois, né? É o querer da criança. Hoje em dia, cara, é muito mais fácil eu pegar o celular e ficar no meu celular, entendeu? Hoje é muito mais fácil eu ligar meu videogame e ficar no meu videogame, sabe? Então a maior dificuldade que se tem dentro da educação física hoje é tirar a criança da interação digital para a interação prática, que é fazer educação física, entendeu? Então assim, ó, eu até achei super legal essa parte do, tipo assim, ó, corta o celular na escola. O celular na escola cortado foi uma beleza, porque agora tu não te obriga a fazer educação física, né? Mas assim, ó, tu consegue trabalhar no aluno para que ele tenha aquela vontade e o movimento de fazer, né? Então, essa é a maior dificuldade hoje em dia, é que as telas, elas roubam muito mais as crianças. E antigamente não, antigamente era o quê?
Eu até, na época da faculdade, eu contava, pô, na minha época de criança, minha mãe gritava 10 horas da noite, Felipe, volta pra casa. E hoje, na verdade, é 2 horas da tarde e as mães faziam o quê? Sei lá, Joaquim, vai pra rua, entende? Sim. Pelo fato que hoje é muito mais fácil a gente ficar no celular, no computador, no videogame, do que ir pra rua jogar. Claro, devido à violência, devido a tudo que pode acontecer, né? Mas eu acho que a maior dificuldade é isso aí. E também faz parte da gente se capacitar, né? Ter uma motivação, porque não é fácil, não é todos os dias que tu vai chegar aqui e falar assim, ó, pá, hoje eu vou dar um treino que vai ser uma beleza, vou sair daqui bem. Não, cara. No último dia antes de competição, as gurias fizeram um treino horrível, que eu olhei pro Wesley e falei assim, cara, nós vamos passar vergonha lá. A gente chegou lá, vice-campeão numa categoria, 4º lugar na outra, entende? Sim. Então é fase, tudo é momento. Então, dentro dessas dificuldades, a gente tem que estar preparado para lidar com todas essas adversidades, né? E o professor de educação física, ele é um resolvedor de problemas, né? O problema vai estar sempre presente e a gente tem que achar a forma de conseguir resolver isso aí. É isso, então. Te agradeço por tirar um tempo da tua aula, do dia aí, para dar uma palavrinha para nós. Muito obrigado. Encerrar essa entrevista é reforçar a importância do trabalho de educadores como o professor Felipe, que por meio do handebol educa muito além do ensino técnico do esporte. Sua atuação mostra como a educação física pode ser uma ferramenta poderosa na formação de valores, no desenvolvimento do trabalho em equipe e na promoção de saúde dos seus alunos. A trajetória e dedicação do professor inspiram não apenas estudantes, mas também futuros profissionais da área. Que exemplos como esse continuem fortalecendo o papel transformador da educação física na sociedade. A gente agradece a atenção de todos e qualquer dúvida é só nos chamar.